Neste pequeno vídeo, vamos dar ênfase ao sofrimento psicológico e como transcendê-lo. É importante deixar claro que aqui ninguém está a ensinar e ninguém está a aprender. Só quando temos uma experiência direta com algo é que podemos descobrir a verdade. Para isso, precisamos de seguir os movimentos da nossa mente. Necessitamos de fazer esta viagem juntos para descobrir a verdade. Vocês e eu somos participantes ativos desta descoberta. Não somos simples ouvintes passivos. Somos o mestre e o discípulo ao mesmo tempo. Por que sofremos? Sofremos por vários motivos. Mas aqui não estamos a abordar o sofrimento por falta de alimentação, por falta de um lugar onde possamos estar protegidos, pela doença ou por os efeitos de uma guerra, de condições ambientais, económicas, políticas. Além de que algumas delas poderiam ser resolvidas facilmente com uma nova atitude mental, como por exemplo as guerras, a economia, a política. Aqui estamos a lidar com estados psicológicos que nos causam sofrimento, como por exemplo o medo, o ciúme, o desejo, a ambição, a violência, a perda de alguém querido, etc. Todos esses estados mentais são comuns a toda a humanidade, seja ele muçulmano, católico, budista, chinês, americano, africano, etc. Essas divisões todas são divisões artificiais criadas pela mente. Elas não existem de fato. Existe só a humanidade, assim como só existe o planeta Terra. As fronteiras também foram criadas pela humanidade, porque o planeta não tem fronteiras. É humanidade. É uma unidade. Um só planeta. Da mesma forma, uma só humanidade. Todas essas divisões causam conflitos, inevitavelmente. Nós contra eles. Católicos contra muçulmanos. Russos contra americanos. E por aí vai, etc, etc. Sofremos também psicologicamente na nossa vida diária quando estamos sozinhos ou em relação com outros. Isto é um fato, não é mesmo? Todos nós já vivenciamos isto quando estamos sozinhos e nos vem à mente uma memória dolorosa, quando estamos em relação com alguém e somos insultados. Isso provoca atrito, conflito, perda de energia, sofrimento. Essas situações causam conflito, sofrimento, porque a nossa mente está em piloto automático. Sim, a mente tem a sua própria mecânica, a sua natureza, a sua função, o seu método de funcionar. Vamos explorar a mente. O que é a mente? A mente é um reservatório de memórias. E o pensamento é atividade por essas memórias. Se repararmos bem, desde que nascemos, fomos acumulando informações, experiências pessoais e coletivas, como os nossos familiares lidavam connosco, a educação que recebemos, a tradição do nosso povo, do nosso país, a religião, a política, os livros que lemos, os filmes que vimos, as nossas experiências de cada dia, a profissão que exercemos, a escola que frequentamos. Tudo isso e mais formou quem nós somos. E é baseado nessas informações que atuamos, não é? Ou seja, todas essas informações que são memória criam os nossos pensamentos, os nossos preconceitos, as superstições, as nossas crenças, a nossa forma de agir
e reagir. Numa observação mais profunda, podemos identificar que assim é. A nossa mente está cheia de propaganda. Fomos formatados pela sociedade que vivemos. Analisando o dia-a-dia da sociedade, podemos identificar como esta atua. Ela é ambiciosa, invejosa, competitiva, cruel, violenta, medrosa, ciumenta, conflituosa, etc. E nós somos a sociedade. O indivíduo forma a sociedade. Portanto, se queremos mudar a sociedade, precisamos de mudar o indivíduo. Ou seja, se cada um de nós fizer a sua própria transformação, fizer a transformação em si mesmo, a sociedade naturalmente se modificará. Agora, se estamos conformados com a sociedade, se agimos como a sociedade, se adotamos a tradição da sociedade, se estamos mimetizados pela sociedade, ou seja, reproduzimos o mesmo que a sociedade, estamos presos na violência, na competição, na ambição, no conflito, etc. Porque a sociedade é tudo isso. Só quem rejeitou a sociedade, essa forma de agir e viver, poderá encontrar a liberdade, o amor. Se seguirmos o comportamento da sociedade, reparamos o que ela criou. Milhares de guerras, sofrimento sem fim, destruição do planeta, da natureza, os conflitos diários. E quando nós nos identificamos com determinado país, religião, grupo político ou qualquer outro grupo, ou seja, lutamos e defendemos algum grupo, estamos a criar divisão, conflito, porque lá vem um nós contra eles. Quando percebemos que essas coisas dividem, percebendo todo o movimento e as consequências que provocam, logo as abandonamos. Vimos o perigo que elas são e representam. Já fizemos uma exploração de algumas causas do sofrimento, o que a divisão provoca, o que é memória e o pensamento. Agora podemos entrar nas 3 atitudes mentais que nos libertam. Nós sofremos interiormente porque existe contradição em nós. Porque pensamos uma coisa e fazemos outra. Ou vice-versa. Existe um estado mental que está em permanente conflito. Consciente e inconsciente. A humanidade tem a sua própria memória coletiva. É a memória da sua espécie. Podemos verificar isso quando um bebê nasce. Ele já vem com a programação para existir, para viver. Chora para chamar a atenção. Quando quer comer. Ninguém lhe ensinou a fazer isso. Ele faz porque é uma programação da espécie a que pertence. Podemos ver isso nos animais, nos gatos, nos cães, enfim, em todas as espécies. Tem o conhecimento essencial para a sua sobrevivência. Mas tem mais do que isso. Tem também todas as experiências a que a sua espécie esteve sujeita. Ou seja, o inconsciente coletivo. Portanto, nós somos toda a humanidade uma mente coletiva, a mente pertencente àquela espécie. Importante perceber isto porque todos estamos em relação. Ou seja, não existe ninguém que consiga estar isolado, nem mesmo no alto da montanha. Existir é estar em relação. Quando alimentamos um conflito, estamos a contribuir para mais conflitos, porque o interior se manifesta no exterior e o exterior é o reflexo do nosso interior. E quanto mais resistirmos, quanto mais lutarmos, mais caos e sofrimento haverá. É inevitável. Ação e reação.
A nível psicológico, as energias são muito sutis. Qualquer esforço, repressão, contradição, conflito geram consequências opostas. A dualidade está sempre presente. Se investigarmos bem, nós não conseguimos amar através do pensamento. Por isso, a falácia do pensamento positivo. Nós podemos passar 24 horas por dia a recitar o mantra Eu sou amor, eu sou amor, ad infinitum. Mas quando vimos alguém que gostamos com outra pessoa, geralmente a maior parte fica em ciúme. Quando nos insultam, ficamos com raiva. Quando nos contrariam, vêm ao de cima energias desarmónicas. Pensamento é pensamento. Neste nível a que estamos a investigar, o pensamento é desnecessário. O pensamento tem a sua função no conhecimento técnico para exercer a profissão, na aprendizagem de uma língua estrangeira, etc. Mas neste nível em que estamos, o pensamento só cria mais problemas. E podemos verificar isso. Quando estamos com ciúme, por exemplo, ao entrar em contacto com essa energia, como nós reagimos? Reprimimos? Existe essa energia que se denominou ciúme, que em contacto com ela começamos a racionalizar. Podemos o fazer de diversas formas. Por exemplo, que ridículo, não deveria ter ciúme. Ou começamos a questionar porque estamos com ciúme. Também começamos a justificar o porquê de estar com ciúme. E logo tentamos nos livrar do ciúme, não é? Também existe quem se identifique com o ciúme e o exteriorize. Existem estas duas formas de ação, repressão e ceder ao ciúme, o que significa se identificar com o ciúme. E aqui está uma das chaves, a identificação. É bom lembrar que estamos a usar como exemplo o ciúme, mas pode ser o desejo, o medo, a inveja, a violência, enfim, qualquer estado mental serve. Porque todos eles têm a mesma fonte, a mente. E se conseguirmos resolver um desses problemas, conseguimos resolver todos, porque eles estão todos interligados. Então, qual é a consequência de me identificar com o ciúme? A consequência é que, ao nos identificarmos com o ciúme, não o conseguimos transcender, porque o aceitamos e cedemos a ele. Da mesma forma, através da repressão, o ciúme também não sofre transmutação. Podemos verificar isso em nossas vidas. Quando surge o ciúme, o pensamento faz de tudo para se livrar dele e só aumenta a confusão e a permanência do mesmo. É um fato. Portanto, sendo assim, só nos resta uma solução, que é vivenciar essa energia sem a querermos alterar, sem a condenar, sem julgar, sem se identificar. Assim, nós permitimos que ela se manifeste e se extinga. Ela tem seu princípio e seu fim. Quando queremos interferir, aí é que surge o problema, o conflito. Temos que ter a clara percepção do que o pensamento é limitado, porque se nós nunca estudamos sobre algum assunto, se nunca tivemos uma experiência, ou seja, não temos memórias, não temos pensamento sobre. Logo, vemos a limitação do pensamento da mente. Da mesma forma, podemos verificar que a natureza tem a sua própria sabedoria. O corpo tem funções de manter a vida espetaculares pelo pouco conhecimento que temos acerca dele. Assim como o planeta, as plantas, os animais, as estrelas, etc. Por vezes, a melhor forma da ação é contra-intuitiva. Vai contra a nossa forma de ver as coisas. Podemos verificar isso em algumas áreas, na ciência, assim como na nossa vida interior. A melhor forma de agir por tudo aquilo que podemos identificar aqui é não se identificar com o pensamento, com a emoção, com o sentimento, não condenar, não justificar, não entrar em conflito com a energia manifestada, simplesmente
Um estado de observação passiva sem escolha transcende esses estados. Mas isso requer uma mente sensível, com energia, e esse estado mental só surge quando terminou o conflito. Do contrário, existe conflito, sofrimento, uma mente torturada é incapaz de ver com clareza. E nós perdemos a nossa energia quando alimentamos esses conflitos, internos e externos. Isso está muito claro.